Boa noite, professora. Eu sou Eduardo, juntamente aqui da minha dupla Mariana, a gente vai estar abordando o nosso relatório 5, né? Que tem como tema a incidência oblíqua. Então, voltando nos temas que a gente citou nos últimos relatórios, nas últimas aulas, perdoa o computador, que ele está mudando sozinho, que a gente citou nas últimas aulas, a gente andou falando muito sobre ondas, sobre polarização, sobre meios dispersivos, sobre meios não dispersivos. E hoje a gente vai entrar em conceitos de incidência. Então, quando a gente fala que uma onda está incidindo em um plano, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que tem uma interface e tem um plano perpendicular a essa interface, e esse plano ele é paralelo à direção que a nossa onda está propagando. E aí, como eu disse aí, o plano de incidência é o plano formado pelos vetores de propagação normal de superfície. E aí esse campo que está incidindo, a gente consegue decompor ele em duas componentes. Uma que vai estar paralela a esse plano de incidência e uma que vai estar perpendicular, né? Supondo que esse eixo, que esse vetor KY aí, KR e KT estejam em X, a gente teria uma componente em Z e outra componente em X, a ser o campo elétrico e o campo magnético, dependendo do tipo de polarização que a gente está aplicando aqui nesse caso. A gente falou muito sobre polarização nos últimos relatórios e hoje a gente vai ver como funciona a polarização na prática. A polarização perpendicular, e a gente vai tratar nesse relatório sobre polarização perpendicular e sobre polarização paralela. A perpendicular diz respeito ao campo elétrico perpendicular ao plano de incidência, ou seja, o campo elétrico em Z e o plano de incidência em X ou Y. E a polarização paralela diz respeito ao campo elétrico no mesmo plano que o plano de incidência, né? Aí, no caso, o campo magnético estaria saindo. Aí a gente tem como ficam as funções, né, os vetores decompostos para a polarização perpendicular. A gente consegue ver aí que o KI, né? Que o KI e a KR e KT são aí os vetores de propagação da onda, e aí também as componentes de campo elétrico e campo magnético. E aí, se a gente for ver aí no KR e KT, a gente vai ver um conceito um pouco diferente, que é o conceito de coeficiente de transmissão e coeficiente de reflexão, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. E aí a polarização paralela, como a gente pode ver, ela é idêntica, com exceção de que o H e o E foram trocados, né? O que aconteceu foi só que a gente inverteu o campo elétrico com o campo magnético. O campo elétrico passou a estar paralelo ao plano de incidência. E aí vamos falar um pouco sobre os coeficientes de transmissão e reflexão. Voltei aqui para a gente poder analisar essa imagem que a gente tem. A gente está vendo aí uma onda, uma onda KI, né, mais à esquerda aí, que ela está incidindo de maneira oblíqua, formando esse ângulo θi com o eixo normal. E a gente pode ver que tem uma parcela dela que passa do meio 1 para o meio 2 e tem uma parcela dela que reflete do meio 1 e muda o sentido de direção. E aí, a intensidade dessas ondas que ou são transmitidas ou são refletidas, elas dizem respeito aos coeficientes de transmissão e reflexão, que dada a lei de Snell, a gente consegue elaborar essas fórmulas aí para polarização perpendicular e polarização paralela referentes aos coeficientes, sendo o tau grande o coeficiente de transmissão e o tauzinho o coeficiente de reflexão, como a gente pode ver aqui, né? Perdão, professor, o contrário, né?
o tal grande o coeficiente de reflexão e o talzinho o coeficiente de transmissão. E aí a gente pode ver que todas elas que tem um n multiplicando. O que esse n quer dizer? Esse n é o índice de refração, que é raiz de R relativo, que aí diz respeito ao meio. Então, como que a gente vê os coeficientes de transmissão e reflexão? Eles dependem do ângulo de incidência, que com certeza que vai gerar um ângulo de reflexão e um ângulo de transmissão, e a permissividade desses meios. Aí, a gente pode falar um pouco sobre os conceitos de ângulo de Brewster e ângulo crítico. O que é o ângulo de Brewster? Ele é o ângulo que diz respeito a... É um ângulo onde a gente incide a gente coloca a nossa onda para entrar no plano neste ângulo, e toda a parcela que é colocada na região de fronteira entre o meio 1 e o meio 2 é transmitida. Então, voltando aqui nessa imagem, seria como se o ângulo de Brewster, ele vai ser o ângulo onde a gente vai colocar esse KY em um ângulo específico onde não vai haver KR, apenas KT. E aí 100% da onda que a gente incide vai ser transmitida. E o que o ângulo crítico quer dizer? É o menor ângulo onde a gente não vai ter nada transmitido, tudo vai ser refletido. E aí esse ângulo, a lei de Snell fala para a gente que é de 90 graus. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente quer dizer que até 90 graus a gente consegue incidir uma onda em até 90 graus, e ela vai ter uma parcela transmitida e uma parcela refletida, com exceção aí do ângulo de Brewster, né? Que aí não vai ter nada refletido. E aí, a partir de 90 graus, a gente não vai ter mais nada transmitido, apenas refletido. E por fim, antes da Mariana dar início na simulação, para mostrar a simulação para a gente vai falar sobre a incidência interna e a incidência externa, que diz respeito apenas ao E de cada um dos meios. Quando o E do meio 1 é maior do que o E do meio 2, quando o E que a onda está viajando é maior do que o E do que a onda vai entrar, a gente diz que a gente está numa incidência interna. E quando o contrário, a gente está na incidência externa. E aí agora a Mariana vai abordar novamente esses tópicos a partir da simulação, para a gente poder ver na prática o que está acontecendo aqui. Bom, e agora nós vamos falar sobre como a nossa simulação foi efetuada. Para poder simular o que foi proposto nesse trabalho, foi preciso, utilizar o MATLAB, no qual a gente primeiramente definiu aqui um contador. Esse contador ele vai ser responsável, por mudar os índices lá dentro da nossa interação de loop for, lá embaixo, que a gente ainda vai definir. A gente definiu a nossa frequência em Hertz, por quê? E a frequência angular. Isso porque os cálculos que a gente vai efetuar lá embaixo, eles necessitam da nossa frequência angular. E aí a gente fez a nossa definição do ε0, que é a nossa permissividade, e a definição do nosso μ0, que é a nossa permeabilidade. E de posse disso, a gente ainda definiu o ε relativo para o meio 1 e para o meio 2, e como o nosso ε relativo do meio 1 é menor do que o ε relativo do meio 2, porque está uma relação aí de 1 para 5, a gente tem que a nossa incidência ela será externa. E futuramente, numa outra análise que a gente vai vir a fazer aqui, a gente fará a incidência interna. E aí, para dar continuidade à nossa análise, foi necessário a gente definir, o nosso número de ondas para cada cada um desses meios, e as nossas impedâncias intrínsecas, que estão sendo definidas aqui. E aí a gente tem o nosso for, que foi utilizado também para poder calcular o valor do nosso θ, variar o valor do nosso θ, e calcular os coeficientes de transmissão paralelo, o nosso coeficiente de reflexão paralelo e os coeficientes de reflexão e transmissão perpendiculares, que a gente vai plotar as curvas aqui para a gente poder observar.
E aí, utilizando essa seção aqui do nosso código, a gente plotou cada uma dessas curvas que a gente calculou anteriormente. Então, agora a gente vai fazer uma análise delas. Então, agora a gente tem o resultado daquele código que eu acabei de apresentar, rodado. Então, esse nosso primeiro gráfico aí, a gente tem o módulo do nosso coeficiente de reflexão, no qual o que a gente pode observar nisso? Que quando se está se tratando deste módulo na polarização perpendicular, a gente tem valores sempre maiores em relação à polarização paralela. E a polarização paralela, ela traz para a gente aí aquele nosso ângulo de Brestel, que foi explicado anteriormente. E avaliando agora a fase do nosso coeficiente de reflexão, o que a gente vê? Que a nossa fase na polarização perpendicular, o que acontece com ela? Ela permanece constante em um valor fixo, que é diferente da nossa polarização paralela, que até o ângulo de 65, ela permaneceu constante, mas após isso, ela houve uma variação, permaneceu constante em 0, após isso houve uma variação e permaneceu constante em, vamos dizer, aproximadamente 175. E agora, falando do nosso módulo do nosso coeficiente de transmissão, qual que é a conclusão que a gente pode tirar desse gráfico? Que quando a gente está tratando da polarização paralela, a gente vai ter sempre valores superiores à nossa polarização perpendicular. Enquanto a nossa fase do coeficiente de transmissão, a gente vai ter que a nossa polarização paralela, ela possui fase do coeficiente de transmissão constante fixado em 0. E bom, o código que a gente apresentou anteriormente, a análise que fizemos anteriormente, era para uma incidência externa. Isso porque o valor do epsilon relativo do meio 2 estava maior do que o epsilon relativo do meio 1. O que a gente está fazendo agora? Invertendo esses valores de forma que o epsilon relativo do meio 1 estará maior do que o do meio 2, e com isso a gente vai ter uma incidência interna. Então agora a gente vai refazer as análises que nós fizemos anteriormente para o caso da nossa incidência interna. Bom, e agora rodamos o código que a gente apresentou, né, com a incidência interna. E o que a gente pode observar nesse código, nesse resultado, né, nas figuras que a gente está vendo aqui na nossa tela? Bom, o módulo do coeficiente de reflexão, a gente pode ver que tanto pela polarização perpendicular quanto pela polarização paralela, ambos estão tendendo, né, ao valor, estão tendendo ao valor 1. E aí, o que significa o fato de estar tendendo ao valor 1, o coeficiente de reflexão? Significa que a nossa onda, ela está sendo totalmente refletida. E além disso, a gente pode observar que pela polarização paralela, a gente ainda tem o nosso ângulo de Priest, no qual, se ele apareceu na incidência externa e está aparecendo agora na incidência interna, mesmo que com menor valor, o que a gente pode dizer é que, independente da incidência na qual está acontecendo, a gente vai ter este ângulo. E avaliando a nossa fase de reflexão, a gente pode ver que os nossos valores permanecem constantes até aproximadamente um ângulo de 30 graus, e depois eles têm uma queda abrupta, né, na nossa fase do coeficiente de reflexão. E falando do nosso módulo do coeficiente de transmissão, o que a gente está vendo aí na tela?
que quando a gente está pela polarização perpendicular, o nosso pico, né, o valor máximo que a gente está tendo, está aproximado do valor de 2, enquanto na nossa polarização paralela está bem maior, está o dobro, né, do valor que a gente está obtendo, que está para 4. E bom, até agora a gente estava nos meios não dispersivos. Agora a gente precisa acrescentar um fator aí, porque todas as análises que a gente tem feito para meios dispersivos e não dispersivos. Então, como a gente estava em meios não dispersivos, a gente vai efetuar agora a análise para os meios dispersivos, onde, para isso acontecer, a gente vai precisar adicionar uma componente complexa no nosso epsilon relativo de um dos meios. Como a gente quer fazer uma análise aqui a priori do nosso meio com incidência externa, a gente vai deixar, né, o nosso meio 2, o epsilon relativo do nosso meio 2 maior e com a nossa componente complexa. Rodando o código apresentado, a gente tem esse resultado mostrado aqui na tela. Então, a gente tem o nosso comportamento em meios dispersivos, no qual, quando a gente avalia o nosso módulo do coeficiente de reflexão, o que a gente pode observar? Que a forma como ele se comporta ainda é muito similar de um meio não dispersivo, mas tem uma particularidade aí, que é o quê? O nosso ângulo, antes a gente tinha esse ponto tocando aqui no eixo zero, que é o nosso ângulo de Brecht. E, professora, eu acho que eu falei esse nome diferente todas as vezes que eu citei, mas como a gente não está mais tocando no nosso ângulo, no nosso eixo, a gente não tem mais este ângulo. E com isso, o que nós temos é que alterou, né, o comportamento e as propriedades no nosso meio dispersivo. E quando a gente avalia o módulo do coeficiente de transmissão nesse meio dispersivo, a gente vê que o comportamento permanece muito parecido com o de um meio dispersivo. Mas quando a gente olha agora para a fase do nosso coeficiente de transmissão, que antes, quando eu apresentei, estava constante, né, coladinho aqui embaixo em zero, agora a gente tem um valor, um comportamento completamente diferente, inclusive para a fase do coeficiente de reflexão. E por que a gente tem isso? Isso se dá devido ao fato de que agora, como a gente está no meio dispersivo, a gente não está em fase mais. E por não estar em fase mais, a gente tem, né, as percas que provocam esse comportamento que a gente está observando aí nas fases tanto do coeficiente de reflexão quanto do de transmissão.